Então, a gente começou a selecionar pessoas e eu me dei conta, depois de um tempo sem fazer seleção, né, que eu estava na parte mais de treinamento e desenvolvimento, que continuava acontecendo os mesmos problemas. De candidatos, isso é muito interessante, porque sempre tem aquilo, né, vou falar aquilo que querem escutar para ser aceito, né, para me contratarem, claro, mas não podemos, digamos que, esquecer e ignorar a autenticidade, porque a sua autenticidade dentro do processo de seleção começa no currículo. Se muitas vezes o que acontecia dentro dos meus processos de seleção, muitas vezes eu pegava um currículo muito mais interessante que a pessoa dentro da entrevista, né? Dentro da entrevista a pessoa estava ou muito nervosa ou apática, não sei, diferentes motivos. Mas eu era recrutadora, então eu tinha que prestar atenção naquele profissional e selecionar o melhor profissional para aquele projeto, porque ia diretamente para a casa do cliente. Então, eu já selecionei pessoas, né, dentro de um processo de seleção, quando o currículo é mais interessante que a pessoa, aí eu tinha que pegar uma outra entrevista para ver realmente se isso era uma percepção minha ou eu estava enganada, né, e também o contrário, e vice-versa. Pessoas que têm um currículo desastroso, super simples, sem palavras-chave, sem prestar muita atenção, mas na escassez de alguns talentos, você, digamos que vai procurando, vai galgando, né, dentro daquele mercado de currículos profissionais. Então, eu peguei já vários currículos de profissionais super interessantes que mudaram a chave dentro do processo de seleção durante a entrevista, mas se eu me baseasse somente pelo currículo, ele estava descartado, ou ela estava descartada, né? Então, a importância aqui de você alinhar o discurso que você tem no currículo com o discurso que você leva para a entrevista, ok? Então, é muito importante ter coerência entre essas duas pontas, né? Porque uma, digamos que é o input, né? A entrada, eu conheço você agora, né? Mesmo que seja pelo currículo. Então, está ok. Depois chega na entrevista, você está diferente, ou fala coisa diferente, ou esquece, né? Que currículo que eu mandei. Então, tenha esse controle internamente, né? Se você quer muito conquistar essa vaga que você tanto deseja, que faz sentido para você, alinha os discursos entre as palavras-chave, tudo que você colocou no seu currículo e a entrevista. Essas palavras-chave, elas precisam voltar a ser escutadas na entrevista, independentemente se é entrevista com RH, com gestor, quem seja. Mas você precisa tornar isso presente para que o seu currículo, a sua carta de apresentação e a sua candidatura sejam fortes.